Mais uma rodada da NFL chegou ao fim, a semana 11, ou seja, temos só mais 6 jogos pela frente para a maior parte dos times na temporada regular. Vem comigo que eu vou te contar tudo de melhor que rolou, quais foram as principais jogadas, os grandes lances, quem tá brigando por playoff, quem tá decepcionando. Vamos lá, que eu vou te contar tudo dessa rodada. Mas antes você vai aqui embaixo, vai se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente produz. A gente faz 2 vídeos pela semana, pelo menos, e eu quero você sempre aqui assistindo todo o conteúdo que a gente vai produzir ao longo da temporada, nos playoffs, depois da temporada. Eu quero você sempre aqui, então se inscreve e ajuda a espalhar a palavra, conta para seus amigos, mostra para quem você quer que comece a acompanhar o futebol americano. A gente tem a nossa playlist aqui que ensina o básico de futebol americano para quem nunca viu um jogo, conseguir sentar na frente da televisão e assistir, entender o que está acontecendo. Então, vem comigo e vamos nessa, porque tem muita NFL pela frente ainda. Com o fim da 11ª semana, temos já alguns times que deixaram a temporada de lado, que já estão pensando no draft, alguns que ainda sonham ir para os playoffs e outros que se consolidaram nessa briga, estão no topo da divisão ou estão com a vaga muito encaminhada por aí. Começando pelo Arizona Cardinals, que na quinta-feira perdeu para o Seattle Seahawks por 28-21, a revanche entre Kyler Murray e Russell Wilson. Dessa vez, quem levou a melhor foi o quarterback mais experiente do Seattle. O jogo foi muito bom, muito interessante, 2 ataques jogando muito bem. A defesa de Seattle, que vem fazendo uma temporada de muitas oscilações, fez uma boa partida, teve seus problemas ali, principalmente no segundo tempo, teve alguma dificuldade para marcar o DeAndre Hopkins, o que cá pra nós muita gente tem, né? É normal. Mas fez um jogo bem sólido e interessante, considerando que a gente tem visto a defesa de Seattle até aqui na temporada. Conseguiu pressionar o Kyler Murray, não deixou ele passar a bola com consistência, não deixou ele correr bem com a bola e foi primordial nessa vitória importante dentro da divisão oeste da Conferência Americana. O Seattle tá ali na briga com a Arizona Cardinals, com os Los Angeles Rams e precisava vencer esse jogo para se consolidar e afastar um rival direto, né? A rodada de domingo começou com uma notícia triste para quem gosta de futebol americano, para quem gosta de ver quarterbacks jovens jogando muito bem. O quarterback Joe Burrow, do Cincinnati Bengals, sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo e precisou deixar o campo de maca e tá fora da temporada. Ele rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo quando um jogador de defesa caiu em cima do joelho dele. Não joga mais esse ano, ele mesmo já foi no Twitter, ele disse que o ano acabou pra ele. É muito triste, mas infelizmente faz parte do jogo, é a parte triste desse esporte maravilhoso. É um esporte muito tático, muito estratégico, mas também muito físico, que exige demais, que tem muita pancada e colisão, e acaba gerando esse tipo de lesão. A gente torce aí pro Burrow se recuperar rapidamente. O Washington Football Team bateu o Cincinnati Bengals por 20-9 em uma boa atuação de Alex Smith. O quarterback, que também teve uma lesão grave, que quase precisou amputar a perna, venceu a primeira desde que voltou dessa lesão, ficou quase 2 anos sem jogar, e agora é a primeira vitória dele como titular desde então. Esse time de Washington tá na briga, assim como todo mundo ali da NFC Leste, que tá perdendo a beça, ganhando pouquíssimos jogos, mas todo mundo sonhando com uma vaguinha no playoff, porque quem ganhar a divisão tem um jogo de playoff em casa na primeira rodada. Então todos os times com 3 vitórias, o Eagles está liderando porque tem um empate, mas alguém vai pra lá. Vamos ver quem vai. Falando na NFC Leste e no Philadelphia Eagles, ele perdeu mais uma na temporada, é a 6ª derrota do Eagles, perdeu para o Cleveland Browns por 22-17 fora de casa. Uma grande atuação defensiva do Browns. O Browns tem muito talento na defesa, já falei isso aqui pra você várias vezes. Se você acompanha os vídeos, você sabe disso, porque eu tô sempre falando. E mostrou isso mais uma vez, conseguiu pressionar muito bem o Carson Wentz, conseguiu um safety e conseguiu essa pick six aí. Off the fake to Sanders, he's the release, but an off-target throw is intercepted by Sione Takitaki. Pick six to the house for the Browns. Pelo lado do ataque do Browns, mais um excelente jogo do running back Nick Chubb, que teve uma lesão, perdeu alguns jogos, foi destaque do time e voltou como se nada tivesse acontecido, correndo muito bem. Foram mais de 100 jardas para ele novamente, não teve touchdown dessa vez, mas ele foi muito importante no ataque nessa vitória do Cleveland Browns. O Browns assumiu a 2ª posição da divisão norte porque o rival Baltimore Ravens perdeu dentro de casa para o Tennessee Titans por 30-24. O Tennessee Titans foi 2 vezes a Baltimore em 2020 e ganhou as 2. O jogo era uma revanche de uma partida muito marcante para o Baltimore. Os dois times se enfrentaram em janeiro nos playoffs e o Tennessee Titans dominou completamente a equipe do Ravens, que vinha de uma temporada excelente, com 14 vitórias, com Lamar Jackson MVP unânime da NFL, mas não conseguiu fazer absolutamente nada contra esse Tennessee Titans. E aí, quando os times entraram em campo,
esse peso estava em cima. Existia uma certa rixa entre os dois times. O treinador do Baltimore discutiu com o jogador do Tennessee Titans antes do jogo começar. E em campo, a gente viu um jogo muito interessante, é bem verdade. O Tennessee Titans começou bem, conseguindo uma boa campanha para abrir o placar. O Baltimore virou, parecia que ia ganhar com certa tranquilidade, abriu 11 pontos ali depois do intervalo, vinha jogando bem. O Lamar, que começou mal o jogo, depois começou a jogar bem, mas aí nada mais deu certo para o Baltimore. Derrick Henry entrou no jogo, começou a correr muito bem, Lamar foi interceptado num passe horroroso e o Tennessee Titans buscou a virada na prorrogação com esse lindo touchdown de Derrick Henry. Henry getting free. Henry's gonna end the game. Titans take it in overtime. O Tennessee Titans chega a 7 vitórias na temporada, tá brigando cabeça a cabeça pelo topo da divisão sul da Conferência Americana com o Indianapolis Colts. Já o Baltimore, que começou a temporada como um dos favoritos, um dos melhores times da NFL, que ia tentar desbancar o Kansas City Chiefs, que ia ser um dos favoritos na Conferência Americana, a verdade é que isso não aparece em campo, o time não tem identidade, a defesa não tá conseguindo ser decisiva, o ataque tá jogando muito mal, e esse Ravens já tem 4 derrotas na temporada e nesse momento não estaria indo para os playoffs se a temporada acabasse. Quem está muito bem para ir aos playoffs é o Pittsburgh Steelers, que adivinhe, é isso mesmo que você está pensando. Ganhou mais uma, são 10 vitórias em 10 jogos e mais uma vez, eu vou repetir o que eu falo aqui sempre, uma atuação espetacular da defesa do Pittsburgh Steelers. Jogando contra o Jacksonville Jaguars, que cá pra nós é um dos piores times da NFL, a defesa do Pittsburgh Steelers atropelou, passou o carro, foram 4 interceptações, só 3 pontos cedidos, numa vitória acachapante por 27-3 do Pittsburgh Steelers. A principal e mais divertida jogada da partida foi esse touchdown de 31 jardas do calouro Chase Claypool, que ainda cantou parabéns para Juju Smith-Schuster, que fazia aniversário de 24 anos nesse domingo. Touchdown! Claypool! Roethlisberger! Perfectly thrown! 10 touchdowns in 10 career games for Chase Claypool. Blow out the candles, Juju Smith-Schuster. Na semana passada eu falei aqui que o New Orleans Saints ia viver um drama porque o quarterback titular Drew Brees sofreu uma grave lesão nas costelas e ia perder e desfalcar o time há algumas semanas. A gente ainda não sabe exatamente quando que ele volta e, na minha opinião, quem seria titular seria James Winston. Mas o que a gente viu foi que Tyson Hill, o canivete suíço dos Saints, é quem assumiu a posição e jogou muito bem, levando o time a uma vitória por 24-9 sobre o Atlanta Falcons. É bem verdade que o Falcons não é referência de nada, né? Mas Hill conseguiu passar para 233 jardas e ainda correu para 2 touchdowns. A gente já sabe que o Hill corre muito bem, mas ele tem alguns problemas para passar a bola. Isso foi visto dentro do jogo, ficou claro que ele teve algumas dificuldades, mas fez o suficiente para o time vencer e chegar a 8 vitórias na temporada, liderando a divisão sul da Conferência Nacional. Depois de uma semana em que venceu jogando um futebol americano old school, o New England Patriots resolveu mostrar que tem sim potencial de ataque aéreo e a gente viu isso em campo. Só que ele perdeu para o Houston Texans por 27-20. Ken Newton teve 365 jardas aéreas, mas passou só para um touchdown e não foi o suficiente para vencer o Houston Texans e basicamente enterrar as chances de playoff do New England Patriots. São 4 vitórias e 6 derrotas na temporada, tá 3 jogos atrás do líder da divisão, que é o Buffalo Bills. É muito improvável que o Patriots consiga reverter isso nas 6 partidas que encerram a temporada. Quem jogou muito bem foi Deshaun Watson. O quarterback teve 2 passes para touchdown, correu para outro e mostra sim que ele é de fato o futuro dessa franquia. Ele é o quarterback desse time, só que precisa de um treinador que ajude ele. E nesse momento o Texans não tem. Ele precisa buscar um cara talentoso, que tenha mente ofensiva e que vai ajudar esse Deshaun Watson a atingir todo o potencial dele, porque ele tem muito potencial. Quem também teve uma boa chance na NFC Left foi o Miami Dolphins, que pegou essa chance e jogou na lata do lixo. Enfrentando o Denver Broncos, que basicamente já abriu mão da temporada porque não tem chance real de classificação aos playoffs, o Miami Dolphins conseguiu a proeza de perder por 20-13 numa tarde pouquíssimo inspirada de Tua Tagovailoa. O calouro teve 11 passes completos em 20 tentados, um pouco mais de 80 jardas e acabou barrado no meio da partida para a entrada de Ryan Fitzpatrick, o experiente quarterback que era titular antes dele assumir. Fitzpatrick fez um final de jogo decente e teve a chance de empatar a partida, mas Justin Simmons não ia deixar não. Into the end zone and intercepted, picked off by the All-Pro Justin
Mahomes, end zone interception. A defesa de Miami fez a parte dela, forçou um fumble, interceptou Drew Lock, mas não foi o suficiente para vencer. O Dolphins poderia ter empatado com o Buffalo Bills no topo da divisão, mas não conseguiu. Segue um jogo atrás, são 6 vitórias e 4 derrotas. O Buffalo tem 7 vitórias e 3 derrotas e folgou essa semana. Sabe quem também venceu essa semana? Por incrível que pareça, o Dallas Cowboys venceu, meus amigos. Isso sim é uma notícia de verdade. Depois de perder o quarterback Dak Prescott, ficar sem Andy Dalton, que é o de reserva imediato, por causa de uma concussão, ver Ben DiNucci jogar, ter que puxar um outro quarterback, Andy Dalton finalmente voltou e conduziu o Dallas Cowboys a uma vitória sobre o Minnesota Vikings por 31-28. Dalton fez um jogo bem interessante, foram 3 passes para touchdown em cima da defesa do Minnesota Vikings, que já não é aquela defesa do Minnesota Vikings, mas vinha de alguns bons jogos. E o confronto teve principalmente uma jogada espetacular. Esse touchdown aí recebido pelo calouro Sid Lamb. Looking end zone, he throws! What a catch! C.D. Lamb for a Cowboys touchdown! Depois de estar perdendo na reta final, o Dallas Cowboys foi buscar a virada, o suficiente para chegar a 3 vitórias na temporada e embolar completamente a divisão leste da Conferência Nacional. Todos os times têm 3 vitórias. Eu já falei isso lá e repito aqui. Todos os times têm 3 vitórias, alguns com 7 derrotas, e o Eagles, que lidera, tem 6 derrotas e um empate, e é esse empate que está colocando o Eagles em primeiro nesse momento. Packers e Colts protagonizaram um duelo de 2 quarterbacks jogando muito bem. Foram 3 passes para touchdown de Philip Rivers, 3 passes para touchdown de Aaron Rodgers e uma vitória por 34-31 do Indianapolis Colts. A grande diferença entre os dois ataques foi que o ataque terrestre do Indianapolis Colts funcionou muito bem nessa partida, assim como qualquer adversário do Green Bay Packers. Mas essa diferença não foi o suficiente para o Colts abrir uma larga margem na frente do placar. Ele ganhou bem apertadinho na prorrogação, depois de forçar um fumble do wide receiver Marquez Valdes-Scantling e ver uma pitadinha de Brasil decidir a partida. O kicker Rodrigo Blankenship, que tem mãe brasileira, foi quem acertou o field goal da vitória e deu o 7º triunfo ao Indianapolis Colts na temporada. E a NFL guardou o filé mignon para fechar a rodada. No domingo, Las Vegas Raiders recebeu o Kansas City Chiefs. Raiders, o único time que bateu o Chiefs na temporada até aqui, tentava a varrida, tentava ganhar os 2 jogos, mas Patrick Mahomes não iria permitir isso. Ele foi lá e buscou a vitória por 35-31 num jogaço de 2 grandes ataques. O Raiders se reafirmou, fez um grande jogo, conseguiu explorar bem as lacunas da defesa do Kansas City Chiefs e chegou a assumir a vantagem do placar na reta final. Só que cometeu um pequeno erro. Deu tempo demais para Patrick Mahomes. Protection again. Mahomes to the end zone, wide open, touchdown, Kelsey. Patrick Mahomes. Com pouco mais de 1 minuto e 40 no relógio, o QB atravessou o campo e encontrou Travis Kelce completamente livre na end zone para vencer o jogo, a 9ª vitória do Kansas City Chiefs na temporada, que basicamente encaminha uma vaga nos playoffs para o melhor time da NFL até aqui. E na segunda-feira tivemos nada mais, nada menos do que Tampa Bay Buccaneers contra Los Angeles Rams, 2 times com ataques velozes de muito potencial e 2 defesas muito fortes. E o que a gente viu foi exatamente isso, um pouco de dominância de cada uma dessas unidades dos 2 times. O primeiro tempo foi de ataques muito bons, jogando muito bem, Jared Goff fez um bom começo de jogo, e depois do intervalo foram as 2 defesas que dominaram completamente a partida, dificultaram demais a vida dos quarterbacks e foram responsáveis por essa vitória. No fim, vantagem para o Los Angeles Rams, que já tinha 3 pontos e manteve essa vantagem de 3 pontos no segundo tempo com um field goalzinho no final e venceu por 27-24. 7ª vitória do Los Angeles Rams na temporada, esse time assume o topo da divisão oeste da Conferência Nacional e está muito forte na briga por uma vaga nos playoffs. Esse time não é aquele time de 2018, mas ainda é muito bom, vale ficar de olho. Ora então, daquela passada pela classificação, começando pela Conferência Americana, no leste o Buffalo Bills, que estava de folga, segue líder, viu o Miami Dolphins perder, o seu principal perseguidor, e está tranquilo na ponta. No norte, o Steelers está sobrando, são 10 vitórias em 10 jogos, não tem ninguém nem perto deles. No sul, o Colts está em primeiro, mas seguido de perto pelo Tennessee Titans, e no oeste, o Chiefs bateu o principal adversário e abriu uma vantagem confortável no topo da divisão. Agora a Conferência Nacional, no leste, o Philadelphia Eagles segue na ponta por causa de um empate que ele tem na temporada. Tá todo mundo com 3 vitórias, mas os outros times têm 7 derrotas, o Eagles tem 6 derrotas e um empate, por isso ele lidera. No norte, o Green Bay Packers segue em primeiro apesar de perder, porque os principais rivais não conseguem fazer frente. No sul,
o New Orleans Saints venceu mais uma e viu o Tampa Bay Buccaneers ficar um pouco para trás, e no Oeste, o Rams, com a vitória e a derrota do Arizona Cardinals, passa a ser o primeiro colocado. Espero que você tenha curtido esse conteúdo e se inscrito aqui embaixo no canal para não perder nenhum conteúdo que a gente vem produzindo ao longo dessa temporada. Toda semana são pelo menos 2 vídeos novos, um na terça e um na quinta, sempre ao meio-dia, e você tem que ficar de olho. Quinta-feira, rodada especial Thanksgiving, um dia inteiro de NFL para você curtir no trabalho, em casa, onde você estiver, e um vídeo especial falando sobre essa tradição da NFL de ter uma rodada especial no Thanksgiving, como é que isso surgiu, por que dois times têm jogos sempre dentro de casa. Eu espero você aqui, meio-dia, quinta-feira, para falar de Thanksgiving.